Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos e seres biônicos desse mundão sem fronteiras. Aqui quem vos fala é Cláudia Medeiros, do canal Mais Que Raios, trazendo para você hoje mais um convidado especial para falarmos sobre um tema queridinho desse canal, que é o clima espacial. E hoje nós temos o imenso prazer de receber no nosso programa o Dr. Joaquim Eduardo Rezende da Costa. O Dr. Joaquim, ele é graduado em licenciatura e bacharelado em física pela Universidade Presbiteriana de Mackenzie. Ele é mestre e doutor em astrofísica pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E atualmente ele é pesquisador sênior, docente e chefe da linha de pesquisa em física solar da divisão de astrofísica do INPE e também é chefe da divisão de clima espacial do INPE. Ele possui experiência em astronomia com ênfase em heliofísica, atuando principalmente nos seguintes temas: modelagem de explosões solares em ambientes complexos e heterogêneos, com diagnósticos em vários comprimentos de onda, atmosfera solar quiescente, instrumentação em radioastronomia, modelos de variáveis magnéticas cataclísmicas e modelos de previsão em clima espacial. Ele também é responsável pelo Programa do Clima Espacial Embrace, que é o estudo e monitoramento do clima espacial brasileiro no INPE. E ele é membro designado do Brasil na equipe de especialistas em clima espacial, o ETSWX, da Organização Meteorológica Mundial WMO. Ele também é membro designado do Brasil no Centro Regional de Alerta, RWC, para serviços de clima espacial do Serviço Internacional de Meio Ambiente Espacial, o ISES. Ele é vice-presidente do painel do clima espacial da COSPAR. E vem para o palco, doutor Joaquim. Que currículo maravilhoso, doutor Joaquim. É inspirador. Quem sabe um dia eu chego lá. Eu espero que não, isso só dá muito trabalho. Trabalho é bom também, né? Enobrece a alma, vamos dizer assim. Estou aqui à toa, né? Estou com 68 já. Jura que você tem tudo isso? Não parece? Doutor Joaquim, e conta pra gente como que foi o início da sua jornada na física, o que fez aquele pequeno Joaquim gostar de física e depois astrofísica? Bom, eu acho assim, toda criança na minha época queria ser, acho que astronauta ou astrônomo, né, diziam isso. Eu não sei se eu tinha ouvido isso naquela época, né, mas acho que meu pai preferiria que eu fosse o último membro da família a ele tentar colocar um médico na família. Eu, sei lá, acho que talvez gostava um pouco mais de exatas, e aí até durante o curso de física, para poder agradar um pouco, acho que o pai, acho que eu vou fazer uma especialização em dosimetria das radiações, para esses tratamentos de câncer, etc., que seria uma espécie de usar física para medicina, mas também não deu certo. Eu tinha que fazer um estágio no Canadá, não sei o quê. No fundo, pintou um grupo de astrônomos ali no Mackenzie, que era uma das grandes institutos de astrofísica, astronomia, né? Radioastronomia, do Pierre Kaufmann, que já faleceu até, mas naquela época era muito importante, era um dos grupos assim do hemisfério sul importantíssimos. E a primeira coisa, fui lá dar uma olhada, fazer uns grafiquinhos, etc e tal. Acho que aí está o negócio, hein? E ele era da área de física solar. Logo me puxou para o lado dele, né? Quer dizer, eu tentei até outras áreas da astrofísica, mas aí acabei indo para a área de astrofísica solar. Foi isso. Você sabia, Joaquim? Você não sabia disso, tá? Mas quando eu entrei no INPE, em 2003, eu fui fazer o curso de... Eu estava na faculdade de engenharia, e aí eu fui fazer um curso de introdução à astronomia e astrofísica, que vocês davam, né, no mês de... dão ainda, né, no mês de julho, e na época era a Ana Zodi que estava gerenciando o curso, não sei se você lembra dela, acho que sim, mas eu me lembro de pedir muito encarecidamente a ela para participar desse curso como ouvinte, porque eu não era da área, não era professora, não era nada, e ele é mais voltado para esse grupo, né, de pessoas. E aí ela deixou eu assistir como ouvinte. E foi assistindo a aula de vocês, você era um dos professores também que estava dando aula naquela época, é que eu me interessei por mudar meu curso para física. Então, olha isso, como que é importante a carreira de vocês e a forma como vocês passam informação. Física também contamina, né? Contamina. Você sabe que eu tenho recebido convidados aqui e eles falam assim que todos foram mordidos pelo bichinho da física.
Porque as pessoas que fazem física, se você já não nasce amando física, você faz física no ensino médio, é praticamente desestimulante, né? Quando você pega aquele roteirinho de contexto, equações, aplicação e só. Mas quando a gente vai para a faculdade, é outra vista, né, que a gente tem da física, e é muito legal. É verdade. Essa passagem de você sair do caderno e começar a olhar o universo com os olhos já da física, né? Ou seja, dessas introduções que a gente tem ali no começo de carreira, eu acho que muda muito mesmo, é verdade. E dentro da sua carreira de astrofísica, né, falar um pouquinho de astrofísica, porque foi o seu início, né? Como foi essa pesquisa nesse setor? Quais foram as descobertas significantes? Ou, assim, quais foram os seus maiores desafios? Eu tive sorte, eu diria assim. Eu pertencia a um grupo que prospectou, digamos, alguns assuntos na sua mais precoce visão que a gente teve deles, né, que na questão das explosões solares, aquecimento coronal, era coisa que na minha época era assim, não, isso é aquilo que chama a sua curiosidade, né? Ou seja, isso não está explicado, isso não está bem, isso não, eu não gosto dessa solução. E aí você vai tentar uma outra. Por exemplo, eu comecei trabalhando com o Kaufman, que fazia aí medidas em rádio das explosões solares, que era um fenômeno interessante, que até eles foram uma espécie de precursores dessa área. Eu lembro que eles até emprestaram instrumentos brasileiros para certos institutos americanos fazer pesquisa na área de medida de explosões solares com polarização, já medidas polarimétricas, né? Que era uma novidade, que vinha um receptor do Japão, eles trabalhavam com ele aqui, depois emprestaram também acho que para a Força Aérea Americana. Suma, nessa época aí puxa, falei, esse é um assunto, né, que me chamou a atenção logo de cara. E, por sorte, tinha aquela primeira... Bom, tiveram algumas missões que foram desvendando coisas que nós não conhecíamos. Por exemplo, a Skylab, que era um laboratório americano, que descobriu que o Sol tinha coroa solar, e aí a gente achava que o Deus pertencia ao nosso sistema planetário, porque só o Sol tinha coroa, as outras estrelas não tinham. Logo, logo saiu um satélite chamado Uhuru, uma missão Uhuru, né, que fizeram um telescópio raio-x, que era difícil construir. Eles fizeram um colimador longo para saber que direção vinha esse raio-x. Aí perceberam que tinha outras estrelas com coroa solar. Que coisa, né? E o Sol já não é mais desse planeta aqui. Tá por aí. Bom, em suma, nessa época também surgiu uma missão chamada Solar Maximum Mission, né, que foi a primeira missão SMM da Goddard, NASA Goddard, com o Brian Dennis, e a gente foi convidado a ser guest investigator, o Pierre Kaufman, claro, e o aluno preferido dele, que acho que eu era o único na ocasião, para trabalhar com isso. E um grande pesquisador, muito famoso mesmo, chamado John Brown, que já faleceu, bom, também era um pesquisador dessa missão, que ele era o grande teórico. Até hoje a teoria dele do fake target, né, o alvo espesso para produzir raio-x, é a mais aceita para explicar o que vem do Sol durante as explosões. Logo se juntou a nós, porque nós tínhamos o outro lado da questão. Eles estavam com o satélite, a NASA, né, com um satélite bom, medindo explosões solares em raio-x duros, de alta energia. E esses mesmos elétrons que produziam essa alta energia produziam também rádio. E nós tínhamos um grande radiotelescópio, 13,7 metros aqui no Itapetinga, em Atibaia, que a gente podia apontar para o Sol. Ela tinha uma redoma, né? Essa redoma protegia contra a luz solar, porque se não fosse ela, cozinharia nosso foco, né? Ou seja, a concentração de mesma parte óptica, que era pouco refletida, mas refletia um pouco. Quer dizer, com essa área toda, a gente até teve uma experiência dessa, põe fogo no foco rápido, mas com a redoma não tinha esse problema, podíamos apontar para o Sol, então tinha tudo que interessava, né? Ou seja, puxa, eu tenho um tremendo raio-x aqui, mas seria bom ter uma contrapartida de um outro pedaço do espectro para confirmar aquilo que nós estamos fazendo, e nós tínhamos essa contrapartida. Então pronto, juntamos. Até fui trabalhar um pouco com o John Brown na Escócia, até ontem teve aqui uma visita escocesa que conheceu ele, a gente pôde falar muito daquela turminha boa lá, que foram muito bons também, teóricos, eram os teóricos puros, aqueles de água na boca. Bom, em suma. E aí eu me envolvi bastante, ou seja, eu tinha lá um grande teórico para me ajudar a interpretar e também crescer na área teórica, né, interpretar o que eu estava observando. Tinha um tremendo instrumento que ninguém tinha, né, ou seja, eu podia apontar uma antena de
14 metros praticamente para o Sol, e o resto do povo não podia, e via detalhes da ordem de milissegundos. Produzimos até um artigo na Nature, na ocasião, sobre essas correlações que fizemos com o raio-x e o micro-ondas, né, que a nossa frequência que trabalhamos era de 22 GB e 44 GHz, apontado para o Sol, é a faixa rádio. E olha, é isso. Aí foram desafios interessantes e que nós, digamos, conseguimos dar alguns passos para a comunidade global, diria, alguns passos à frente do que a gente conhecia na época. Foi muito bom. Nossa, Joaquim, estou impressionada com essa história que você está contando, porque mesmo eu estando aí no INPE, eu não sabia disso. Eu acho que você precisa fazer precisa escrever isso em algum lugar, precisa colocar essa história, porque não, é que às vezes as pessoas não entendem a participação do Brasil na pesquisa, né, com essa dimensão. E tem uma relevância e uma importância. E eu acho que a gente precisa resgatar essas histórias e continuar mostrando, porque o Brasil tem bastante trabalho significativo, né? Sim. Toda essa história que você está contando aí, sua participação, mostra aqui, né, com o seu currículo que eu acabei de ler, inclusive, a sua interação que ainda continua com os grupos de pesquisa. E uma coisa que às vezes as pessoas falam a respeito de clima espacial e astrofísica, por exemplo, né, que são duas áreas, porque como você é especialista em heliofísica, qual é a separação, qual é o limite entre a astrofísica e a geofísica, vamos dizer assim, né? Já que você está no limbo, eu falo que você está no limbo das duas coisas. Agora eu já estou atravessando, furando essa interface, né? Que era impenetrável. Eu vou dizer uma coisa que era muito do meu tempo, que eu fui muito assim, muito durão a respeito dessa minha decisão naquela época, e não era só minha, tinha de outros colegas também, que era, pouco me importa o que é que você pensa sobre o que eu faço. Quer dizer, eu vou descobrir uma coisa lá no fim do universo que não tem a menor importância para quem está aqui na Terra comendo pão com manteiga. Ou seja, que raio é isso aí por exemplo, o buraco negro, né? As explosões supernova, ou o flare solar, que lá isso importa, né? Ou seja, eu estou me lixando. A gente falava que a ciência pura, ela não tinha que ter uma aplicação. O interessante era o que a gente buscava conhecimento, ou seja, e a humanidade sobreviveu todo esse tempo, acho que exatamente buscando conhecimento, né? Ou seja, você nem sabe para que aquilo vai ser utilizado na sua vida prática, e vai ser utilizado, né? Mas você não sabe quando. E então, na minha época, era muito fácil dizer assim, eu não me importo, eu quero, isso aqui é muito importante para mim, eu vou fazer isso aí, era a tal da ciência pura. Hoje em dia, as coisas chegaram tão rápido, tecnologicamente falando, né? Ou seja, de você usar conceitos que você tinha da quântica para fazer um amplificador Ignited, que é uma coisa que, isso não é possível, agora é possível, já faz, usa tal, um computador quântico. Quer dizer, você já começa a utilizar coisas que você achava que era só no imaginário, né? Já usar na vida prática. Então, assim, agora as coisas estão se juntando muito rapidamente. Então, hoje em dia é mais difícil você encontrar uma pessoa tão travada como a gente era, tipo assim, eu não me importo se você acha utilidade para a pesquisa que eu faço ou não, ela é importante para mim. Bom, agora não, agora a gente já consegue atravessar horizontalmente e ver as aplicações que aquilo pode trazer, e a indústria já está aí de olho, né, nessa pesquisa toda e utilizando ela à medida do possível, o mais rapidamente possível. Bom, então, o que você diz da interface, né? Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos astrofísica, por exemplo, para montar esse grupo aqui que você tem, né? O grupo de clima espacial. Nós tínhamos astrofísica aqui, né? Eu era o físico solar, para ajudar a montar o programa em 2007, final. Nós tínhamos aqui dentro do INPE praticamente todo o desenvolvimento da geofísica espacial, começando aqui no INPE, lá nas décadas de 60, da corrida espacial, né? Em 1961, acho que começou, né, que todo mundo queria, depois do Sputnik, botar alguma coisa no ar, né, então vamos lá. Então tínhamos uma geofísica espacial bem desenvolvida, aqui dentro muitos pesquisadores renomados. Nós tínhamos a aeronomia, muita gente renomada, né, e aí essa turma toda formava o quê? Tinha o Sol, o pessoal do Sol, não falo com o resto. Tinha o pessoal do meio interplanetário, já falou, também não quero saber se tem Sol ou não. O negócio que no meio do Sol e a Terra passa alguma coisa, né? Ou sei lá, o lado externo do Sol, o interno nem importa muito. Olha lá, o astrofísico queria saber tudo. Eu dava curso de como é que você faz uma estrela, né?
ou seja, você tem que pegar todas as equações, monta a sua estrelinha com essa compressão gravitacional, mais aquela pressão sustentando e tal, e botar uma estrelinha. Aí chega. Aí o lado de fora, o cara, não, isso não é importante. O lado de fora tem isso e aquilo. E aí chegava aqui na geofísica, porque a campo magnético da Terra variando, e a aeronomia, então, falando, nossa, a ionosfera não para, tem cheio de irregularidade, hora eu consigo falar com satélites, hora eu não consigo. Então, assim, nós tínhamos tudo. Faltava juntar os pontos. E não era coisa diferente. Alguma coisa sai do Sol, trafega entre o Sol e a Terra, né? Isso é o meio interplanetário, chega na Terra, a Terra resiste a essa tal coisa, que é um campo magnético na Terra, nossa magnetosfera, mesmo resistindo, às vezes ela é vencida, alguma coisa penetra e nos incomoda nas proximidades. O que é isso? Essa é a pergunta, né? Então, esse é o clima espacial. Eu vou dizer, você tinha o mesmo problema na cabecinha do Cabral e do Colombo. Eles tinham que navegar num fluido que ligava a Terra deles a algum lugar que eles estavam procurando. Esse fluido podia ter dinâmicas esquisitas que vão fazer eles naufragarem, ou então falta de dinâmica total, né? Tipo calmarias. Eu lembro que eu estudava isso, né, na história. As calmarias paravam as naus, né? Navios. Então, tudo isso tinha que ser conhecido. Bom, o que nós estamos fazendo é o mesmo, a gente tem que conhecer o espaço próximo, porque a gente bota naves lá também, viu? São todas essas que você usa hoje. Olha isso. Então, essa interface agora, ela já é fluida, né? Ou seja, nós não nos estagnamos por áreas. Eu fico aqui, você fica ali. Não, essa divisão geoespacial aí já acabou. A gente agora tem que navegar na horizontal. E aí a gente vê muitas aplicações. Aplicações para a vida humana, por exemplo, o uso da comunicação de satélite, o uso de georreferenciamento por satélite, coisas assim. Então, tá, é isso. Eu saí da astrofísica e naturalmente naveguei por esse outro ambiente próximo aí. E cheguei na Terra, onde eu já morava faz tempo. E aí agora tá aí ajudando a gente com um programa do Embrace, né, que você está trabalhando. Montando esse serviço, porque mais e mais, eu não sei se você vai me fazer essas perguntas, mas mais e mais nós estamos dependentes desse serviço ser bem feito para até antes que aconteça e depois do acontecido saber o que eu deveria ter feito, fazer um pouco antes, porque a gente pode, inclusive, fazer com que o efeito danoso, se houver algum, né, e tem, toda essa ligação entre Sol e Terra, possa ser minorado, né? Ou seja, a gente tem que fazer métodos de mitigação dos danos produzidos por tempestades solares, por exemplo, ou tempestades geomagnéticas, que finalmente são as que preocupam mais. Para quem não está entendendo nada do que a gente está falando aqui, esse é o tal do clima espacial, que está bem famosinho na internet aí, tá, gente? E o Joaquim vai explicar um pouquinho mais para a gente, mas só para vocês entenderem por que é o Joaquim que está aqui falando. O Joaquim, além de ser, né, o coordenador geral, gente, ele é do INPE, do Brasil, tipo assim, o expert para falar sobre clima espacial para a população. Então, quando você é brasileiro, está aqui no Brasil e fala, quero saber mais do clima espacial, eu sou divulgadora científica, eu estou comunicando algumas informações, mas quem é especialista é o Embrace, eles têm uma equipe que faz o monitoramento do clima espacial, eles emitem alertas, eles fazem todo esse trabalho para o Brasil e ainda comunicam todas essas coisas para o mundo. Então, porque o mundo está interligado, toda a área de pesquisa voltada para o clima espacial, de uma certa forma, está interligada, porque todos são afetados. Então, quem é responsável por isso é esse grupo do Embrace. Então, quando vocês tiverem que buscar informações na internet aí, vocês podem até escutar o divulgador científico, mas vocês têm que buscar na fonte, que é o Embrace, tá? Então, se você vai trabalhar com isso, se você precisa desse dado, é o Joaquim aí que vocês têm que procurar, tá bom? E aí, Joaquim? Oi? O Embrace, que hoje é o Joaquim que está na coordenação, mas o Joaquim pode ajudar vocês. E aí, Joaquim, o pessoal tem falado bastante sobre clima espacial, e aí muitas pessoas podem não estar cientes dos impactos do clima espacial, porque tem saído na mídia muita coisa alarmista, assim sem fundamento às vezes com um pouquinho de fundamento, uma coisa ou outra, mas você pode explicar para as pessoas que estão nos escutando, que são leigos, a maior parte é leigo, né, sobre o clima espacial no nosso cotidiano e dar alguns exemplos de como o clima espacial afeta a vida e a tecnologia na Terra? Claro. Então, é isso aí. Quer dizer, eu gostei até que você colocou desse ponto de vista de alarmismo, né? Ou seja, de fato,
Às vezes o meu médico mesmo diz, ó, você vai morrer. Eu digo, claro, eu posso ficar alarmado com essa informação, mas é um caso natural. Sim, eu vou. Só que não precisa ser agora, pode ser depois. A gente pode mitigar os fenômenos que causariam a precocidade desse problema, né? Então, é a mesma coisa no clima espacial, sabe? O que a gente tem que fazer é assim. Bom, vamos lá, vamos dizer primeiro quais são os problemas que esse clima espacial produz. Eu já mais ou menos antecipei dizendo que sim, quando você coloca um objeto no espaço, por exemplo, um satélite, você tem que conhecer o que é que há lá nesse espaço ou esse objeto não se mantém. A gente usa lá a terceira lei de Kepler, né, para fazer as órbitas, ou seja, se eu jogar uma pedra lá com a velocidade correta, né, e a direção correta, ela vai ficar, porque não há, digamos, não havendo forças externas sobre ela, que, digamos, a única força que vai estar sobre essa pedra é a gravidade, ela é, digamos, radial aqui à Terra, e isso vai ser uma órbita circular, você não tem que se preocupar que ela vai ficar lá para sempre, vamos dizer assim. Não é bem para sempre, porque depois nós vamos falar disso também. Você supor que não haja forças externas é apenas uma suposição hipotética, mas na verdade a expansão da nossa atmosfera inferior pode produzir um arrasto, né, uma viscosidade para esse movimento, e aí você acaba de tirar a velocidade e ela vai cair. Bom, então a gente tem que conhecer. E mais do ponto de vista que se esse espaço lá, ele variar, por exemplo, o arrasto eu já sei, é previsível, é tanto. Essa força que tenta segurar o satélite em orbitar, por exemplo, a força de atrito, né? Atrito entre o satélite e o pouco de ar que tiver lá. Ar, ou seja, elementos químicos, né? Ele já está de uma maneira, de uma forma na física que a gente considera um plasma, né? Nós estamos falando de alturas acima de 400 quilômetros de altura acima da Terra, que são onde estão os satélites de baixa órbita, porque os de alta órbita, os geoestacionários, estão lá em 36 mil quilômetros. Bom, então nós precisamos conhecer disso. Pior ainda, para quem vai manter isso lá, é a variabilidade desse ambiente. Se fosse constante, a gente dá um jeito de resolver isso para sempre. Mas não é, tem variabilidade. Quem é que produz variabilidade lá? É o Sol. E isso, puxa, o Sol tem 4,5 bilhão de anos. O que é que você quer descobrir agora que não aconteceu antes? Nada, apenas que nós não usávamos o espaço exterior. Só isso. Ou seja, os pterodátilos voavam meio baixo, assim, avião hoje ainda voa baixo, quer dizer, não está no ambiente que nós estamos tentando colocar os satélites, que é muito mais acima. Bom, então, desse ponto de vista, sim, sim, agora estou dando uma de Cabo Colombo, eu preciso conhecer onde eu vou colocar a minha nave, né, para navegar. É isso. Aí, tem mais. Aí eu quero falar com a satélite. Fala fácil? Fala, você usa rádio. A gente já inventou isso desde a Segunda Guerra. Aí tem... Bom, mas não é uma coisa que eu possa falar sempre. E a gente já descobriu que, dependendo do que o Sol faz, essa comunicação não vai acontecer. Tá bom? Ela não vai acontecer. Além do que, ele pode fazer com que o arrasto mude, ele pode fazer com que eu não consiga falar com o satélite. Ele pode, inclusive, fazer com que eu queime coisas no meu satélite. Tudo isso? Tudo isso. Pois é. Não tem aqui na Terra também raio, tempestade? Tem, né? Lá em cima, a mesma coisa. Não são os mesmos fenômenos daqui de baixo, na atmosfera neutra, que a gente chama de troposfera, mas são na atmosfera ionizada, que a gente chama de ionosfera. E o que pode ter como vento? Tem vento solar. O vento solar é uma coisa que está o tempo todo acontecendo, ele não para nunca. E as velocidades são da ordem de 300 km por segundo. Se você quiser saber em quilômetro por hora, multiplica por 3.600. É um mundo de quilômetros por hora. Assim, mas isso é um vento lento? Esse é um vento lento. E a gente está até habituado a ele. Esse não é um problema sério. Ele pode variar também em velocidade? Sim, ele pode ir a 800 km por hora. Por segundo, desculpa. Foi de 300 para 800, quer dizer, nossa, quase triplicou. E isso é variável? Sim, acontece um vento rápido, de repente ele volta ao normal, e isso então causa todo esse transtorno de que você vai ter, de repente, problemas que não tinha, e depois para de ter, e você altera então órbita de satélite, você altera estática e satélite, coisas que acontecem também, ou seja, esses ventos, como são plasmas também, né? Ou seja, que vem lá da nossa estrela-Sol, esse plasma, de novo, é a atmosfera neutra, são os elementos químicos que foram arrancados os elétrons dele, por causa da radiação, devido à radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta do Sol, ela tem esse efeito, né? Ela colide com a elemento neutro e consegue retirar elétrons. Retirando elétron, fica elétron separado dos seus átomos, dos seus núcleos, né?
Então ficam núcleos positivos e elétrons negativos, fazendo o mar aí, que já não é mais aquela atmosfera que você está acostumado aqui embaixo. Bom, e aí produz estática no satélite, da faísca. Faísca queima transistor. Então também é um problema. Transistor é elemento básico para a gente fazer amplificador, etc. E tal coisa que a gente tem que ter no satélite. Inclusive o transmissor e receptor rádio. Bom, isso é um lado. Além do que, o Sol produz também, já produzia desde que nasceu, ele tem uma atividade que a gente chama de atividade magnética, né, que ele tem uma espécie de um gerador de energia elétrica lá dentro, é o dínamo, né, que faz com que parte da energia mecânica ainda produza esse campo magnético intenso. Esse campo magnético intenso, na superfície dele, acaba sendo instável. Ele produz assim uma liberação de energia rápida, como se fosse uma explosão, né? Quando você põe uma bombinha lá que você soltou, aquilo faz com que toda aquela pólvora queime instantaneamente, dá aquela explosão, dá uma onda de choque, aquele barulho imenso. Mesma coisa acontece no Sol, não é pólvora, agora é campo magnético. Campo magnético concentrado, tem energia imensa, vai com o quadrado da sua amplitude, vamos dizer assim, né? Então é uma coisa muito grande, e que se liberado instantaneamente é uma explosão solar. Essa explosão solar tem o primeiro efeito para a gente, que é ela dá um apagão de comunicações em rádio de baixa frequência. Significa, na direção que o Sol está, onde ali é meio-dia, né? Algum lugar da Terra é sempre meio-dia, certo? Porque o Sol está girando. Quer dizer, o Sol está lá, a Terra está girando, e você tem ele iluminando a Terra em várias longitudes. Aquela longitude que ele está ali naquele momento é o tal do meio-dia. Depende um pouco da hora do lugar, o pessoal põe essas horas de horário de verão, etc. E tal, então, não em suma, mas do ponto de vista de ângulo, o Sol está em cima de algum meridiano, né? Ali naquele momento, quando ele tem uma explosão, ele causa um tremendo excesso de ionização. O Sol emite ultravioleta o tempo todo e deixa aquela parte iluminada muito ionizada, chamada de ionosfera. Muito bom. Diurna, né? Tá voltado para o Sol. Se ele produzir uma explosão, naquele momento ali vai ter um excesso de ionização, e inclusive turbulenta. Não é uma ionização assim homogeneamente espalhada pela aquela bola que ele está iluminando do lado da Terra. Ela vai ser turbulenta. Turbulenta significa, puxa, a minha onda vai trafegar por essa questão de variação do índice de refração, né? É uma coisa, aquele efeito que você coloca a colher dentro do copo com um pouco de água, né? Você vê que ela parece estar quebrada, né? Aquilo é a refração, a variação da refração entre a água e o ar, que você vê que dão direções diferentes da iluminação que você está iluminando o objeto na saída dele, né? E aí você vê então aquele aspecto que parece quebrado. Isso acontece assim gradativamente também na nossa atmosfera e na ionosfera. Significa, ao trafegar a onda que vem, por exemplo, do satélite, eu quero falar com o satélite, ela vai sofrer muita refração, mudando a direção da onda por várias vezes. Até, inclusive, o suficiente para ela não vir para mim, ela voltar para algum outro lugar que não é a minha direção. Então, é por isso que a gente perde comunicação. Então, falar do satélite com a Terra ou da Terra com o satélite durante uma explosão solar, negativo. Fica muito ruim. E só isso? Então, não falo com o satélite, não. O GNSS, que vocês têm hoje uma quantidade imensa de constelações, GNSS é toda a família de georreferenciamento, que é o GPS, que a gente já conhece muito antigamente, Beidou chinês agora, né? O Galileu, N outras constelações espalhadas pelo globo, de várias entidades que produziram aí 20 e tantos satélites para ficar bem espalhado em torno da Terra, para sempre ter uma meia dúzia, pelo menos, de satélite próximo do receptor do seu carro, do seu celular, do seu joguinho de videogame, não sei aonde, para poder dizer onde você se encontra. Ele mede em termos de comprimento de onda, a distância de cada satélite até você, e fazendo uma continha ali, você sabe onde você está. Bom, se essa onda vem fazendo brincadeiras de andar para lá e para cá, você mede errado essa distância. E aí você também calcula errado onde você está. Qual é o mal disso? Bom, vamos lá. Por exemplo, no Brasil tem um tremendo território agrícola. Hoje em dia você vê aqueles tratorzões bonitos, nem tem mais o tratorista, o cara tem um tablet na casa dele. E ele trabalha com uma quantidade imensa de tratores, um do lado do outro, que não pode desviar da sua direção mais do que uns 10, 15 centímetros, porque ele passa em cima do que ele plantou. Tá certo? Então ele tem que ficar quietinho, andar direitinho. Isso aí é tudo georreferenciado, usando os GPS, os GNSS no geral.
Se tem esse problema que eu disse, durante uma tempestade solar, você vai estragar a plantação, é melhor não andar, vai trombar um trator do outro, vai ser um problema sério. Não tem ninguém lá dirigindo, né? Esse mundo de trator em paralelo. Mesma coisa para os cortadores de grama em campo de golfe, também não usam. Mesma coisa para vale nossa aqui, né? Quando está trafegando o mineral de um lugar para outro dentro da mina, eles não usam, os caminhões imensos sem motorista. E você pode cair no buraco lá se você não falar exatamente onde está a estrada, né? Ou seja, tem que ter esse georreferenciamento preciso. Então tá, então o que a gente faz? Primeira coisa, ao comunicar, tem um centro de alerta, como a Cláudia comentou. Centro de alerta é como o Embrace, é o 13º constituído no mundo, né? Nós temos hoje 23 centros de alerta, chamados centros regionais de alerta. Tem uma organização que junta esses centros, chamada ISIS, que ela já falou, né? ISIS, né? A Organização Internacional do Ambiente Próximo, aqui do Ambiente Espacial. Bom, e que congrega, então, esses grupos todos para falar como é que a gente padroniza esse serviço. Então, primeira coisa, alertar que teve essa explosão. Isso já é um fenômeno que a gente não prediz com muita precisão, ou seja, a nossa previsão hoje de se vai ocorrer uma explosão ou não, ela é estatística apenas, ela não dá para olhar lá no Sol, em alguma coisa que a gente consiga fazer observação solar e dizer, opa, em 10 ou 30 minutos vai acontecer uma explosão. Não é assim, não. A gente faz exatamente como se faz no aeroporto. Dá uma filmada na cara do cara e aí vem o pessoal da psicologia e diz, isso aí tem cara de bandido. Eu não sei se aqui. Mas a gente faz o mesmo com o Sol, sabe? Tem regiões ativas muito complexas na sua configuração magnética. Que eu falo, eu já observei. A gente classifica essas carinhas das regiões ativas em, vamos supor, 4, 5, 6, até 60 classes na classificação do Macintosh. Que assim, então... Aí, olhando para uma mancha nova, a gente olha naquela classificação que já fizemos, falou, esta classe aqui produz, em média, tantas explosões por dia ou por semana, o que for, né? Então, com esse cálculo estatístico apenas, a gente olha para a mancha e diz, olha, tem uma chance de 80% dela produzir um flare hoje, do tipo M, que é uma certa intensidade, ou X, que é uma intensidade maior. Número 1. Aí diz assim, bom, o Sol também leva 8 minutos para essa explosão, radiação eletromagnética vindo do Sol até aqui. Eu digo, cuidado, isso aí, na verdade, pode ser uma mentira. Não é mentira, não, gente. É verdade. Mas quando eu vejo a explosão ou alguma informação do céu, os 8 minutos já passaram. Então, significa que eu não tenho tempo nenhum para avisar. Quando eu falar assim, vi uma explosão, toda a Terra já viu. Esse é um problema do Space Weather, né? Ele não tem sociopolítica, ele não sabe qual é a visão dos países, não sabe nada disso, ele ilumina tudo. Então, todo mundo tem como. Muito bom, viram? Aí, se essa explosão aconteceu, nós vamos ter que olhar também se depois dela foram lançados, o que eu uso dizer aqui, 270 milhões de elefantes. Porque assim, essa é a massa que o Sol ejeta quando tem uma ejeção de massa coronal. Ele pode ejetar, né, nas explosões fortes, em geral sempre faz, ele lança uma quantidade imensa do próprio plasma para fora. Aí se está mais ou menos centrado no Sol, naquele Sol bonito que a gente vê atrás da Cláudia ali, quando o SDO, que é esse instrumento que são esses satélites que está ali mostrando na imagem, né? Está olhando para o centro do Sol, ele está na linha Terra-Sol. Então, quando tem algo no centro do Sol acontecendo, então, opa, esse canhão está apontado para mim, né, para a Terra. Então, certamente vai vir para a Terra. A única pergunta que agora, como centro regional, nos cabe é, vamos medir a velocidade inicial dele, porque, por exemplo, velocidades da ordem de 3.000 km por segundo, que a gente já mediu, olha uma observação que a gente tem lá de 1859, de Carrington, que a gente acredita ser desta velocidade, 3.000 km por segundo, e tem outras mais recentes mostrando velocidades parecidas, significa o impacto é tremendo. Onde? Vai afetar o ser humano diretamente? Não. Não, porque nós temos o campo magnético na Terra que nos protege e em algumas condições ele protege menos, mas ele não deixa com que você seja muito iluminado por as radiações ionizantes que poderiam dar câncer, por exemplo, ultravioleta, raio-x, né? Ou seja, nós temos camada de ozônio que vai ficar com toda essa energia. Mas o planeta vai ficar com muita carga elétrica se ela acontecer de penetrar na nossa magnetosfera. E ela penetra, tem lá uma condição para isso. Depois podemos falar disso, mas agora acho que não dá. Bom, penetrando e formando aqui um grande cinturão de radiação ou de partículas carregadas em torno da Terra, elas produzem correntes elétricas aqui na nossa ionosfera, fortes, intensas, que podem ser muito intensas.
como essa do Carrington que eu acabei de citar, de 1859. Essa corrente intensa tem uma lei da ação e reação do Newton, lembra disso? Que também tem uma reação na Terra, nos condutores da Terra. Por exemplo, o próprio solo tem uma certa condutividade. Aí a gente chama essa de geomagnetically induced currents em inglês, né? Ou correntes induzidas geomagneticamente. Significa que nós vamos ter uma corrente no solo. Então, aterramento de grandes transformadores recebem cargas elétricas que não esperavam receber e acabam botando essa carga no próprio fio. Então, fios de longa distância vão ter correntes de até, alguns casos medidos já na Nova Zelândia, de 300 amperes. Esse é um curto-circuito fenomenal. E no Canadá teve um grande apagão, já devido a um fenômeno desse, de 1889, que certamente queimou um transformador da ordem, do tamanho de uma sala enorme, sabe? Um transformador daqueles grandes da hidroelétrica deles lá. E isso botou todo o sistema todo para se desligar, né? Ou seja, um grande circuito aconteceu, eles têm circuitos de proteção, apagou o Canadá inteiro, mais o norte dos Estados Unidos, que saiu tudo em cadeia, eles estavam interligados. Esse apagão levou horas para descobrir que diabo foi isso, né? Ou seja, isso é uma corrente geomagnética induzida. Os nórdicos, o pessoal de alta latitude, muito próximo da onde a gente vê as auroras, e no fundo é um efeito direto da chegada dessas cargas elétricas, quando a gente tem a tempestade geomagnética penetrando, né? Eles estão acostumados a ter esses apagões, ou seja, desliga tudo. Então, o que a gente podia fazer para mitigar? Se tiver uma 1859, que a gente considera que vai queimar, se a gente não se proteger, um número suficiente de transformadores para dar um prejuízo aí, então, calculados, hein, de 3 trilhões de dólares. É um número que é fenomenal, é enorme. Porque isso pode ter um tempo de recuperação de 1 ano a 10 anos, dependendo de que país que nós estamos falando, né, que não tem a produção própria dos próprios transformadores, etc. E tal. Gente, apagão de 1 ano, o que quer que seja, você não cozinha com gás, você vai cozinhar com... ou seja, certamente, porque eu tenho que refinar o gás, eu preciso de eletricidade. Então, a gente não quer ter um apagão daquele. Em 1859 caiu, e vão cair também, muitos satélites não cair, vão se perder, né? Nós não conseguimos falar para os satélites por um bom tempo, o arrasto vai ser muito grande, eles acabam penetrando na nossa atmosfera e caindo. 2.000, 3.000 satélites. Então, a gente vai ficar mesmo na idade das trevas. Esse é o medo que a população tem. Mas o que eu tenho que fazer? É mais ou menos como avisar que você vai morrer. Você vai sair correndo agora? Não, você vai morrer com 150 anos. Mas, assim, é uma coisa que você só tem que precaver. Bom, eu posso andar muito, quer dizer, com o meu carro ultrapassando a velocidade permitida e fazer curvas que não são permitidas. Claro, aí você abrevia que era... Não tem como evitar, né? Ou seja, você vai falecer antes. Mas você pode tomar providência de ser um cara com mais precaução e tomar vacina para não se prejudicar com um vírus que te mata, ou coisas assim, né? A mesma coisa fazemos aqui. Por exemplo, se a gente verifica que essa tempestade vai chegar em 17 horas, e a gente é o tempo que é uma 3.000 km por segundo, percorre 150 milhões de quilômetros entre o Sol e a Terra. Então eu vejo aqui a explosão, vi uma grande tempestade solar acontecendo, eu ainda não sei se ela vai ser geomagnética, mas se ela tem uma velocidade inicial de 3.000 km por segundo, eu vou avisar, gente, não interessa o que você está fazendo, desliga o seu transformador, desliga a sua... Quer dizer, é melhor você dar um apagão na cidade hoje e esperar esse fenômeno passar, e ligar no dia seguinte e ter o seu transformador intacto, do que ficar lá bancando o herói e botar fogo no sistema, né? E depois não ter como recuperar, porque já pensou, onde é que produz mesmo transformadores da ordem de uma sala inteira de tamanho, né? Lá naquele lugar. O primeiro país que vai ser atendido é o dele, assim que ele conseguir mover a máquina, né? Para fazer novos transformadores. Bom, então assim, existem meios da gente mitigar, por isso que existem os centros regionais de alerta, ou seja, você tem navegação de precisão marítima, aérea, de mineração profunda, de estabilização de plataforma em mar profundo, que o Brasil tem, né, que não tem cabo de aço para segurar aquilo é mar profundo, lembra? É por estabilização por barco, você tem que saber onde você está para não puxar o barco para o lado errado e quebrar o duto de óleo. Então, tudo isso, que é o dia a dia do cidadão, pode ser antecipado e você usa o meio alternativo, e a gente tem meios alternativos para tudo, quase tudo, e você então evita que a desgraça seja tão grande. É isso que serve os centros regionais de alerta. O que é que você não tem que se preocupar? Vai vir um apagão na internet. Olha, se tiver um apagão na internet, você já está com o apagão na casa inteira. O seu refrigerador, com o seu frango que estava lá, vai estragar.
É o mais importante que a internet. Para de se preocupar com a internet. Se vocês lembram da greve do caminhoneiro, aquilo é bico comparado a um grande apagão. Aquilo não é nada, tá certo? Tem desabastecimento, tem. Agora, então, o que eu devo fazer? Você nada. A gente tem, como população, que ter planos de mitigação com o nosso governo. Nós temos a ANEEL, está aí sendo questionada pelos apagões de São Paulo. Precisa ter meios alternativos, está interligada com os centros regionais de alerta para ter certeza que não vai fazer besteira num caso de ter um extremo. Olha, que é mais ou menos entre um por século, um por milênio, a gente tem uma certa dúvida aí nesse espaço de tempo que pode ser que ocorra, porque além de ser uma explosão forte, tem que estar direcionada para a Terra, lembra? Eu falei, tem que estar na tua direção. Acertar Marte não importa em nada, né? Número um, depois tem que ter um campo magnético precisamente posicionado para realmente penetrar na nossa magnetosfera. A gente tem um shield, o invisível, né? A gente está vivendo aqui uma Star Wars, né? Ou seja, temos lá um escudo protetor invisível, protege a maior parte do tempo dessas injeções de massa coronal. Algumas penetram exatamente por vir com um campo magnético oposto ao nosso. Tem que ter todas essas coincidências para acontecer algo terrível. Além do que, tem que ainda fazer com que o país seja surdo e mudo e não veja o que o Space Weather está falando para fazer. Então, o que a gente precisa é que os nossos governantes peguem a ANEEL, a Anatel, que é da comunicação, a ANAC, que é da aviação civil, que a gente hoje trabalha com a aviação civil para dizer se pode fazer um voo transpolar ou não. Então, assim, tudo isso tem que estar interligado, esse pessoal todo, bem informado, prestando atenção no serviço que é prestado dentro do seu país. A gente tem um dos bons serviços, Space Weather, e não fazer besteira, só isso. Plano de ação, plano estratégico de ação. Só isso. Feito isso, o cidadão que vive em paz, tranquilo. Ainda mais aqui no Brasil, né? Porque a gente não está perto dos polos, felizmente. A gente está debaixo da Sama, que é outro desafio para a gente e que faz com que o serviço do Embrace seja mais do que fundamental, né? E a gente tem que investir um pouquinho, inclusive, porque é um problema que interessa menos a outros países, mas interessa muito ao nosso país, porque a centro da Sama, né, que é a região que o campo magnético da Terra é o mais fraco, né? Ou seja, considerado qualquer altura que você queira considerar, olhando em torno da Terra, o ponto mais fraco é aqui. Significa que as linhas de campo passam muito baixas aqui. Os nossos satélites, ao passar pela Sama, os satélites de baixa órbita, vem um ruído imenso. E se tiver uma tempestade geomagnética intensa, vai haver um ruidão imenso, pode até queimar coisas a bordo, né? Ou seja, deixar de funcionar. Então, assim, realmente, você é um fato. Além de ter a Sama, o equador magnético também cruza o centro do Brasil. O equador magnético não segue o equador geográfico, né? Ele não está passando onde você conhece o equador geográfico. Ele vem acompanhando mais ou menos o equador geográfico. No Brasil, ele penetra, ele tem uma torção para dentro do país, e depois volta lá mais ou menos para o equador geográfico também. Então, desse lado aqui do globo, a gente tem esses problemas do campo magnético. O campo magnético é o nosso protetor, lembra que eu disse que o nosso escudo invisível é baseado no campo magnético. Também é o condutor das cargas. Quando a carga realmente penetra, ela fica alinhada nessas linhas. Então, ela passa alto para nós que estamos em latitude próxima do equador, as cargas passariam alto, mas pelo fato de ter a Sama, não passam tão alto. Né? Então, esse é um estudo que é nosso, que a gente está tentando, inclusive, fazer campanhas agora de balão, para depois ter o nosso próprio satélite orbitando em baixa órbita, passando pela Sama e medindo o fluxo de partículas de precipitação que a gente tem ali, porque é importante para a gente conhecer a dose de radiação que a aviação civil recebe, que a gente já sabe que é um pouquinho mais do que um raio-x no voo daqui para a Europa, por exemplo, né? Então, a gente precisa saber essa dose de radiação para a nossa Sama, especificamente. A gente precisa saber a quantidade de single event upset, que é um fenômeno que acontece nos circuitos transistorizados, que até a bordo de avião tem acontecido, sabe? Então, o circuito quase todo hoje é microprocessado. Tem um processadorzinho lá para medir a temperatura externa, a velocidade do avião, um quilo de coisa, não é isso? No satélite, a mesma coisa. Então, quando tem um evento desse que a gente chama de evento único, né? É que uma partícula muito energética penetrou o circuito e mudou o estado da memória de 0 para 1 ou de 1 para 0. Quer dizer, deu um erro, deu aquela tela azul que a gente conhecia no passado que travava a máquina, certo? Então mede uma coisa errada. Se mede errado, toma uma decisão errada. Não se preocupe, os aviões são muito bem protegidos. Eles têm circuitos triplamente processados para evitar, se 3 não disser a mesma coisa, não se toma atitude nenhuma e o piloto é bem treinado caso perceba que tem alguma coisa errada. Tá? Então, não é para se preocupar. Mas eu digo, a gente tem que evitar, tem que fazer com que isso seja o mínimo possível de acontecer. Então, tem que conhecer muito bem a região que você está trafegando, né? Para informar nossas autoridades. Ó,
com tempestade geomagnética intensa na nossa região, isso aqui tem que ser prestado atenção. Qualquer informação errada a bordo durante uma tempestade geomagnética tem que ser levada em consideração, que nós vamos dizer aqui, né? Ou seja, pode ter sido um evento desses, né? Que penetrou a partícula e fez um desses CIOs aí da vida, tá bom? Então, assim, é isso. O serviço é basicamente fazer a meteorologia do espaço para tudo isso que a gente fala. Não só para o satélite, mas para o serviço prestado pelo satélite, como eu falei, né? O GPS é um deles. A gente teve, só por questão de curiosidade, eu participei do ERICA, né, que é o programa lá do pessoal da aeronáutica, que fez o voo na AMA em dezembro para poder medir o efeito da radiação no corpo humano. Então, eu fiz parte também. Ainda não sei o resultado, ainda está em análise, mas assim que tiver, a gente vai trazer aqui pro pessoal. Mas isso é super importante, porque como ele falou mesmo, né? A gente tem voos comerciais e a gente pode, às vezes, ficar exposto por um espaço curto de tempo, porque a gente voa e desce e vai embora. Mas a tripulação não, né? Ela fica com uma exposição maior, porque ela vai fazer vários voos. Então, ela pode ter um nível de exposição maior. E na região mais próxima dos polos, eles já fazem esse controle de dosimetria para a tripulação, né? E eu acho até interessante isso que você falou, porque, assim, eu até questionei na época, conversando com o Cláudio, né, acho que é Cláudio o nome dele, sobre se a gente não tem esse sistema de dosímetro em todos os aviões, né, porque seria adequado que fosse meio que mandatório, ter esses dosímetros, que até poderiam ser usados por nós depois, né, para poder ajudar a complementar a nossa rede. Qantas foi uma das primeiras que colocou isso a bordo, né, por causa dos voos transpolares, e hoje está ficando um pouco mais normal também fazer esse tipo de medida. É que tem que homologar se o equipamento pode entrar na aeronave sem perturbar as outras coisas. Lembra que eles pedem para você colocar em modo voo, né, no avião, o seu celular, porque a gente tem sempre a preocupação de que haja uma interferência eletromagnética de um equipamento para outro, causando algum distúrbio de medida lá, né? Então, tudo isso faz parte da preocupação que se tem na aviação para que não aconteçam mais acidentes, né? Ou seja, é normal. Então, realmente, vai ter um voo agora em novembro do Cláudio Federico na FAB, a 12 km de altura, exatamente medindo dose de radiação durante a samba, daqui até a Antártica, e depois outro em abril, acho. Então, já estamos progredindo. E estamos falando com outro grupo paraguai, inclusive, que está dentro da samba também, que está querendo fazer uns voos de balão, e nós já estamos preparando para isso. A gente vai fazer, já existe um modelo, né, aqui do ITA, com o professor, que trabalha com o Cláudio, que para fazer a dose de radiação calculada para a nossa SAMA. A gente agora quer saber fazer as medidas para confirmar se o modelo está atendendo o que a gente vai medir, né? Então, essa é a ideia. Sim, essa é uma das preocupações do Embrace. Então, para vocês entenderem a importância de ter um grupo desse de pesquisa dentro do INPE e da gente incentivar esse trabalho, porque às vezes as pessoas têm mania de buscar essas informações em outros sites fora do país, por exemplo, no NOAA, é que elas talvez não entendam a função de cada grupo dentro desse contexto de clima espacial, né? Então... Não tem problema, viu, Cláudio? Assim, é importante eu dizer o seguinte, os fenômenos do clima espacial são globais, como eu disse, não conhecem geopolítica. Eles não se dividem, né? Ou seja, ela transita pelo globo como um todo e a gente tem que entender como que o globo reage a isso. Incluindo, por exemplo, agora à tarde, nós estamos falando aqui agora à tarde tem uma teleconferência com todo o pessoal do NOAA, porque eles estão interessados que a gente faça uma contrapartida numa missão que eles chamam de SWFO, né? SWFO-L1I, que é para substituir os satélites ACE e Discovery, que a gente precisa de muitas estações terrenas para auxiliar trazer as medidas, o que a gente chama de tempo real, porque você sabe, o satélite de baixa e média órbita, ele fica orbitando a Terra e ele não está em cima de uma certa estação para descer o dado, né? E a gente não pode esperar. Para monitorar, tem que ter o dado chegando aqui para certos fenômenos, a cada minuto, até menos que minuto, para certos fenômenos, dá para esperar até uns 10 minutos. Então, assim, a gente precisa distribuir estações, e eles querem exatamente a nossa participação. Então, assim, eu falo com a SWIPS, que é a Space Weather Predicting Center dos Estados Unidos, da NOAA, que é esse pessoal que vai falar comigo, ele Sayed é o chefe, né? A gente fala com a Europa, com o pessoal da ESA, né? ESA, né, que que quase esteve aqui, né, o Jussi, né, que é o Juha-Pekka Jontama, que é o chefe desse setor lá da ESA, ele estava por vir, mas teve um compromisso, a gente tem uma teleconferência que a gente faz dentro da WMO quase todo mês,
E ele falou, sinto muito, eu queria mesmo ir, não podia, mas a gente já está fazendo um projeto de colaboração também com a ESA, porque tem que colaborar com eles e eles conosco, e não tem como ser diferente, entendeu? A gente precisa... E outra, eu estou testando nesse momento, começando a testar, a portabilidade dos nossos dados de um setor para outro, usando a infraestrutura que a WMO já tem para meteorologia. Tá? Então, nesse momento, estou pedindo um nodo específico para não atrapalhar o pessoal da meteorologia, para fazer testes com os resultados da Digisonda brasileira e mandando isso para a Europa e vice-versa. Então, em suma, a gente está o tempo todo falando, eu estou em vários fóruns, exatamente como você comentou no começo, né? Porque a gente tem que padronizar esse serviço e tem que deixar ele o mais pronto possível, né? A preparação do ser humano como um todo, né? Ou seja, se eu aqui no Brasil observar que tem uma possibilidade, alguma coisa que eu acabei de observar, que está do meu lado, o Sol aqui, via um radiotelescópio que está aqui no solo, mas está observando o Sol, e o outro lá no Japão ou na China não viu, eu tenho a obrigação de transmitir isso globalmente para que todos nós entremos no circuito de pesquisa, porque o pesquisador, hoje, esse serviço é feito pelo pesquisador, ainda não tem um botão para apertar e o técnico vai lá e relata o boletim. É uma espécie de... O paciente está com um problema de uma doença ainda não conhecida corretamente e precisa do pesquisador que está analisando as funções dos órgãos daquele paciente o tempo todo. A gente faz um artigo por dia, que a gente diz aqui, né? Ou seja, a tempestade de ontem não me ajuda em nada na de hoje. Eu tenho que pensar na física, saber raios, o que eu vou dar de explicação para isso, como isso evolui para o próximo futuro. Então, a história é essa que eu falei, posso até ser muito entendido do que eu estou fazendo, mas dar um diagnóstico absolutamente errado, é bom que o meu parceiro também ajude. Então, hoje em dia, a gente tem que ter essa tranquilidade, né, de conversar com todos e realmente colocar às claras o que nós estamos vendo. Mesmo, né? Ou seja, os outros instrumentos não se cobram hoje para entregar o dado para o vizinho, não é como antigamente, que às vezes até tinha colegas que falaram, não, esse instrumento é uma idealização minha, eu vou pegar o dado, vou fazer os meus artigos científicos. Para o Space Weather, a NASA, a NOAA, a ESA, a JAXA, o Brasil, produziu o dado, entrega. Agora, não questiona copyright, não, porque não tem como, a gente tem que fazer o serviço bem feito. E eu acho que... Esse é o meu papel do COSPAR, inclusive, você disse que eu estou no painel COSPAR, esse é sugerir a cooperação internacional, tá certo? Com a responsabilidade de que uma vez que você falar que você vai cooperar, faça a tua parte, não muda não. Eu vou deixar o link também aqui para o pessoal visitar o ISIS, para vocês verem os países participantes, também do COSPAR, para vocês terem uma ideia, uma pequena ideia do que é a COSPAR, tá, gente? Porque ele está falando aqui, que esse ar simples aqui, essa COSPAR, é o que há em tudo que a gente tem hoje de todo o gerenciamento desse sistema, né, que a gente fala. É a parte de ciência da ciências espaciais. A organização. Isso. E a outra coisa é que eu acho que não deve existir dúvidas para ninguém que está acompanhando o canal sobre a globalização de fenômenos, como ele está falando, né? Porque a gente já viu até pandemias, né? Hoje são globais. Sorry. As pandemias são globais, o clima espacial é global e muitas outras coisas que nós estamos vendo hoje, que a gente às vezes pensa como local, são globais. Então, a gente tem que mudar essa visão de tudo, né? E isso é muito importante para a pesquisa avançar. Joaquim, eu vou só mostrar para o pessoal aqui um pouquinho o que é o site do Embrace, né? Então, pessoal, eu falo que às vezes vocês vão ter dificuldade de guardar esse nome inteiro aqui, que eu vou deixar no link, mas se vocês tiverem dificuldade para escrever todo esse nome, só escreve assim, Clima Espacial INPE, ou então escreve Embrace INPE, Embrace aqui, como está escrito aqui na tela, que vai direcionar diretamente para o site do INPE, tá? Então, se vocês olharem aqui no site do Embrace, né, como vocês veem aqui, eles já mostram aqui, por exemplo, alguns parâmetros que são coincidentes com os que a gente está observando lá nos sites de fora, né, que são os monitoramentos, né, das tempestades de rádio, a geomagnética e a de partículas, tá? Então, do último dia, né, últimos minutos do dia, e aí você tem aqui, por exemplo, já também mostrando o fluxo de raio-x, que vai mostrar as tempestades de rádio, você tem os índices aqui magnéticos, que são medidos pelos magnetômetros do Embrace, e também as previsões de KP aqui, baseado nos últimos dados, tá? Você quer comentar alguma coisa do site?
Não, se quiser entrar mais dentro de cada produto, tem aí os produtos, né? E dentro dos produtos você vê que nós temos redes aí, por exemplo, de magnetômetros, para você olhar cada magnetômetro, exatamente o que ele está vendo nesse momento, de cintilação do conteúdo eletrônico total da nossa ionosfera, que é o TEC, que está aí, ó, o mapa do TEC, das digisondas, que são radares que veem cadê a nossa ionosfera, qual a altura que ela se encontra nesse momento, né? E o perfil de densidade que é calculado a partir daí. Também um índice de vapor d'água, que não interessa muito para nós, mas tem uma relação com a parte da meteorologia que interfacia nossas duas regiões, né? A parte não ionizada e ionizada. Também esses imaginadores ao sky, eles veem as bolhas, coisas tipicamente brasileiras. Na verdade, existem em outros setores também do planeta, mas tem muito aqui no nosso. E ele é uma tempestade quase que igual a uma tempestade solar. É uma irregularidade da nossa ionosfera à noite, que o Sol não tem nada a ver com isso. Ou tem a ver, porque o Sol tem tudo a ver com isso, com os movimentos de ventos, etc. e tal, mas que é também como todo no planeta, né, gira, e tem lá os ninhos, que produz ninho, laninha e tal. Em todo caso, as bolhas acontecem muito desde agosto até fevereiro, de todos os anos aqui a gente tem muita bolha, e isso é um problema para quem O faz Seu georreferência. Mel veio no canal e ele explicou, mostrou as bolhas, explicou para as pessoas. Então, se vocês querem saber mais da bolha, dá uma olhada no vídeo do Seu Mel também. Perfeito. Tem o satélite GOES, que é aquele raio-x que a gente viu logo na tela inicial. Tem o Total Solar Radiance, é quanto que o Sol produz em termos de radiação total. Isso é mais voltado à parte óptica, não à parte de ultravioleta, que é mais importante ainda para as questões do clima espacial, né? A gente não tem essa medida aqui no site ainda, da ultravioleta. E tem também o meio interplanetário, que é para ver os fenômenos que acontecem entre Sol e Terra, obviamente, medido lá no ponto L1 de Lagrange, que é a uma distância de 1,5 milhão de quilômetros daqui da Terra. Tem dois satélites, o ACE e o Discovery. Esses dois medem aí a velocidade do vento, o campo magnético do vento e das ejeções de massa coronal. E depois, no final lá, tem o resumo semanal, não é isso? Que Isso é mesmo. o que a análise que o nosso pessoal faz após uma semana de previsão, para saber o que nós fizemos de errado na semana anterior para corrigir a próxima semana. Então, você pode olhar, cada grupo, são 4 grupos, né? Cada grupo falando o que viu no Sol, o que ele interpretou do Sol, como é que foi a semana inteira do Sol, depois do meio interplanetário, depois da magnetosfera da Terra e depois também da ionosfera. Então, tudo isso vai estar nesse resumo semanal, apesar de você ter os boletins diários em 2 línguas, inglês e português. Tá bom? É isso. Basicamente, Então, como vocês podem ver, a gente tem bastante informação aqui, ó, esse boletim diário aqui, daí ele vai por cada setor, ó. Ele fala lá do Sol, depois o meio interplanetário, depois a Terra, a atmosfera e o campo magnético. Então, eu sugiro que vocês entrem aqui e aproveitem para dar uma olhada nos trabalhos que são feitos pelo Embrace, ver os links, ver os colaboradores. Se vocês tiverem dúvidas, também tem aqui o contato para vocês mandarem perguntas e qualquer coisa que vocês tiverem. Gente, é muito importante que vocês façam isso pelos canais oficiais, tá? Porque é um jeito da gente prevenir ficar refém de notícias erradas, né? Vou usar esse termo, tá? Então, como vocês podem ver, o Brasil tem isso, tem em português, porque às vezes você vai em outro lugar em inglês, não entendo, aí você fica todo embananado. Vem aqui no do Brasil, tá em português, você vai falar com pesquisadores brasileiros que podem te responder na língua que você precisar. E eu até vou adicionar algo que a Cláudia está dizendo, assim, a gente não tem, dentro do Embrace, obviamente, o nosso grupo de pessoas trabalhando na área é pequeno ainda, a gente, né, tem limitações, como você sabe, mora no Brasil. Mas o que a Cláudia faz é o trabalho, então, de divulgador, que a gente aqui dentro, em específico, não tem, né? Ou seja, o divulgador é aquele que pode explorar um pouco mais a notícia. Às vezes a gente é muito técnico aqui, né? O técnico significa a empresa que tem um problema com satélite ou coisa, já sabe o que ler e ponto, né? Aí, por exemplo, aí teve um fenômeno um pouquinho mais extremo e que produziu, digamos, problemas em algum setor financeiro, tecnológico, etc., porque financeiro inclusive, né, por causa de medidas de tempo de precisão de satélite e tal, que eles usam nas bolsas. Bom, em suma, se isso acontece, a gente não explora muito isso aqui. Você pode ver que no nosso site tem lá um dia que um vulcão produziu uma ionização extra. Isso, algum pesquisador com um pouquinho de tempo sobrando dos seus papers lá pode produzir, a gente coloca no site, mas não é uma coisa que a gente faz com muita frequência, né? Ou seja, a gente não tem grupo de gente para fazer isso. Até gostaríamos de ter, mas não tem. Talvez a Cláudia no futuro vai ser nossa... em suma, mas tá bom, você pode consultar um jornal de divulgação mais popular, que explora melhor o fenômeno que aconteceu, mas tendo uma dúvida,
uma dúvida tipo essa, puxa, vai ter um apagão agora em março, nossa, eu gostaria de ter essa, quer dizer, eu consultei a Madame Zoraia para ver se me ajudava a saber se o apagão ia ser em março, ela não conseguiu, porque a gente não tem essa informação científica capaz de dizer que, olha, principalmente daqui a uns, digamos assim, eu estou em janeiro, quero prever algo em março, não tem como, gente, não tem como. E se vocês quiserem essa informação e o porquê que não tem como, a gente pode passar isso, vai ter que fazer uma pergunta e a gente vai dizer tecnicamente para você por que isso não é possível, né? Tá bom? É isso. E então, isso que você está falando, com esse medo que o pessoal teve do crime espacial, ele tem a ver com um pesquisador que estava tentando fazer levantamento, tentando provar por que era importante o trabalho dele. E aí é isso que o Joaquim está falando. Por que a gente precisa manter? Para prevenir isso, para a gente poder melhorar os sistemas de nowcast, tudo isso, a gente precisa disso. Por isso, quando a gente vai explicar, a gente às vezes vai explicar, ó, por causa que já aconteceu isso no passado, porque a gente viu isso, isso não significa que a gente está falando que vai acontecer amanhã. A gente não sabe quando vai acontecer, a gente vai tentar encontrar a melhor forma de mitigar isso. E é isso mesmo, tem que prestar atenção que, assim, todo pesquisador precisa de dinheiro para os seus projetos, aqui na NASA, na ESA, onde for, tá bom? Então, a hora de colocar o problema para, digamos, o Senado, o Congresso aprovar a sua verba, fala, olha, tem o risco do extremo, mas não está dizendo que é amanhã. Quer dizer, ele está dizendo assim, se a gente não investir, pode ser pego por uma surpresa dessas aí, de perder, digamos, a capacidade de produção industrial, porque está faltando eletricidade num pedaço do país, ou que seja. E vocês deviam pensar nisso antes, porque depois não tem outro jeito a não ser consertar o estragado. É só isso. Então a gente coloca com muito ênfase, né? O pesquisador coloca, mas se você perguntar para ele, o pesquisador é uma pessoa séria normalmente, ou seja, se você perguntar, mas você tem como prever se vai ser amanhã, ele vai dizer claramente, olha, não é assim que funciona, né? Ele colocou de uma maneira geral que isso tem uma preocupação que o Senado, o Congresso, o presidente da República, nos Estados Unidos, começou tudo com o Barack Obama. Ele que foi num congresso que eu estava lá, junto com outros pesquisadores trabalhando com o clima espacial, perguntar o que é isso aí. Depois montou uma sala de situação do lado lá do Salão Oval para dizer, olha, como é que o presidente da República quer receber essa informação, porque ele quer se preocupar e fez um plano estratégico, um plano de ação. A partir de 2012, pronto, os Estados Unidos agora está preparadíssimo, já fez o que tinha que fazer, fez a lição de casa e nós estamos tentando construir algo similar no Brasil, né? A gente vai politicamente um pouco mais devagar, eu diria. A gente não teve esse nível de maturidade ao nível de integrar todas as nossas agências reguladoras com a Presidência da República e mais os institutos de pesquisa e de previsão de serviço, que fazem o fornecimento do serviço, como é o Embrace. Mas tá bom, mas estamos no caminho. Bom, entenderam? Então é assim, claro, é preciso fazer algo, mas não é sair correndo e nem se desesperar, e não tem nada que o cidadão individual possa fazer contra o clima espacial. Ele precisa da organização do seu país para ajudar. E me fala uma coisa, para conhecer um pouquinho mais sobre você, assim, a pessoa por detrás desse cientista, né? Conta pra gente aí algum hobby ou algum interesse seu extra. Olha, eu acho que assim, pessoal, eu gosto muito da área, logo o meu hobby principal é realmente me divertir. Eu poderia estar aposentado há 8 anos, não recebo um centavo a mais por estar aqui, né? Porque, do ponto de vista do contrato federal que eu tenho, eu poderia estar aposentado, né? Eu decidi não. Então, por exemplo, eu não posso negar que esse é o meu hobby. Mas eu sempre vivi fora dos grandes centros. Então, assim, eu sempre tive uma ligação muito grande com a biologia, né? Com a natureza, etc. E tal. Então, eu diria que se eu tivesse que elencar um hobby, eu diria, é morar lá no meio do mato, né? Porque eu estou hoje no sítio, né? Eu já estou aqui quando vim para o INPE, em São José. Eu já fui morar logo em Monteiro Lobato, por exemplo. E nem fiquei dentro da cidade, fiquei lá no meio do mato, mesmo, no meio do sítio. Sim, o meu hobby mesmo sei lá, cuidar de lá de uma forma bem natural. Eu não gosto de cortar nada e nem derrubar nada. E olha, tem um bando de animaizinhos por perto de mim lá. Eu vivo bem com eles, eles comigo. Era isso. Basicamente, eu sou um caboclo do interior, que eu disse, eu tinha duas possibilidades na vida quando eu era criança. Eu virava índio ou vinha virar cientista aqui em São Paulo. Olha isso. São Paulo e Mato Grosso, numa época, 68 anos atrás, só tinha eu e os jacarés lá, não era possível mais coisa.
e nadava naqueles lagos lá, naturais, etc. e tal. Então, assim, eu já tinha já era um ambientalista normal, né? Mas depois, esse meu lado para ciências exatas é que foi me buscar. Acho que eu tenho que ir para São Paulo, não tem jeito. Eu até me contrapus a uma vontade do meu pai: não, você tem que esperar um pouquinho. Não, com 17 anos, deixei ele falando sozinho e vim embora. E me diz uma coisa, é uma pergunta que eu tenho feito para todas as pessoas que vêm aqui, sabe? Se você iria para uma viagem espacial e até onde você iria, né? No caso de você dizer que iria, né? Olha, eu mandaria alguém, sabe? Porque assim, até os 40, eu certamente seria o candidato. Mas a gente começa a perceber que, tá, agora não adianta mais ser bravão, né? Ou seja, acabou, você já está meio, né? Não tem todos os recursos que eu acho que, olha, hoje, pensando bem com o clima espacial e essas nossas possibilidades de exploração humana dos outros planetas, etc e tal, ainda não é nenhuma aventura, é um risco de fatalidade imenso, porque a gente não conhece doses de radiações fora daqui, né? A gente está medindo, não sabe essa coisa que o Federico faz, que você já vai trazê-lo aí, né? Sobredose na aviação, é a reação dessas radiações no nosso corpo, né? Que tem que ser medido nos órgãos, etc. Nós não temos solução para mandar ninguém a lugar nenhum, a não ser na Lua e voltar em certas condições. Ou seja, até já estamos fazendo com esses robozinhos que imitam a carne humana, né? Fazendo viagem um pouquinho fora do sistema Terra-Lua, né? Para ver o que é que volta, para poder realmente prever como é que a gente poderia fazer essa viagem. Então eu diria assim, claro, sabendo que eu estou ficando velho, eu diria, não, hoje eu vou mandar alguém, então. Mas eu queria que fosse eu, certamente, até não sei quanto tempo atrás, mas eu gostaria que fosse eu, sim. Agora já estou conformado. E que conselhos você daria para um jovem cientista, que a gente também tem seguidores jovens aí, que estejam interessados em carreiras relacionadas ao espaço ou à própria ciências espaciais? Olha, tem que perseguir o sonho, não tem outro jeito. Tem que perseguir ou você vai ter pesadelo. Joaquim, vai dar certo. E aonde a gente encontra você? A mídia social. Você não tem, eu já sei. Eu conheço ela, eu nasci com o computador e acho que eu ajudei até a inventar um pouco das ferramentas atuais. Eu trabalhava na máquina, lá nos assemblers da máquina, no início das máquinas lá atrás, né? Fazendo ligação entre equipamento e máquina. Muita coisa. Então, eu aprendi muito. Mas, por alguma razão, quando comecei a perceber que a mídia foi ficando mais comunitária, etc e tal, fui me distanciando. Acho que é porque era um excesso, né? Ou seja, é muita competência. Então, eu digo, não. Então eu não tenho. Mas você me acha aqui mesmo. Pelo e-mail, né? Se uma pergunta qualquer, ela vai cair aqui de alguma maneira. Ou vem me visitar aqui, ou seja, visitantes. E eu não deixo por menos. Eu procuro atender a tudo e todos. Não interessa se é um aluninho do primeiro ano, sei lá de idade bem precoce, ou se é um velhinho que veio aí ver como é que essa coisa é. Não tem problema. É velhinho como a mim mesmo. Né? Um companheiro era muito velho. Quando eu percebi que a idade dele era igual a mim, eu falei, meu Deus, eu tô falando mal de mim. Mas, nossa, com essa idade ainda tá trabalhando? Eu sou eu aqui. Pois pode vir visitar, fazer uma pergunta, a gente vai responder, não tem problema nenhum, tá bom? A gente vai deixar também aqui na descrição o link para o site do INPE, para quem tiver interesse de vir fazer a visita, entrar aqui e agendar a visita no próprio site do INPE, porque daí lá você vai ter opções, vai aparecer lá, visitar o Clínico Espacial, o Embrace, aí você coloca assim, marca lá, que daí eles já agendam com o Joaquim ou com quem tiver lá para atender, para mostrar e explicar para vocês todas essas coisas do Clínico Espacial. Joaquim, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso canal. Eu espero que você volte outras vezes, daí a gente pode falar sobre produtos ou sobre algumas coisas mais específicas, né? Espero que não seja sobre uma super tempestade que abalou a internet, que não vai acontecer. Você não vai falar porque daí a gente vai estar falando pela internet, né? Então, não dá. Mas eu espero poder voltar a ter a sua presença aqui no nosso canal e também que vocês continuem e consigam ter bastante sucesso no trabalho do Clínico Espacial, que é extremamente importante para o país e relevante. Tá. Você pode dar as palavras finais? Prepare-se a todos, né? Ou seja, se quem nos estiver ouvindo, ou seja, a preparação nossa é exigir
uma certa coerência entre o que a gente tem de bom, que são todos esses pesquisadores que vocês podem ouvir e conversar, e os nossos políticos, obviamente, para que, de fato, isso seja preservado, aprimorado, melhorado. A gente não deve nada a ninguém. Hoje, para a gente estar ocupando essas cadeiras todas, digamos, não sou eu, é o Embrace, eu sou um subproduto disso aqui, que nos painéis internacionais, para decidir o que é melhor para o planeta fazer agora, esse é o papel da gente lá, né? A gente tem a obrigação de dizer, ou dentro da WMO, o que eu devo fazer com a aviação, etc. e tal. Tudo isso, você tem no país condição de resolver esses problemas todos e está resolvendo, está participando. Tudo que a gente tem que fazer como cidadão é, olha, nós políticos tem que estar também de acordo em primeiro, preservar o que tem, melhorar o que tem, e fazer, por exemplo, esse nosso plano estratégico, que eu toda hora que possível faço com quem nos visita, mesmo com as agências reguladoras, olha, vocês têm que se integrar conosco agora, a gente vai ter que fazer um trabalho de saber como é que o nosso governo, né, atua numa situação como essa, aonde é que eu vou, quer dizer, eu vou passar a informação que já está aqui, né, vocês têm que receber a informação em tempo real, e organizar o que tem que ser organizado, porque a gente dá o diagnóstico, mas a gente não dá o remédio. Eu não tenho nenhum poder de falar para os aviões, fique no solo, né? Ou falar para a operadora da eletricidade, desliga agora essa cidade. Isso eu não tenho condição de fazer. Então, assim, o que a gente está preocupado é, sim, nossos políticos estão conscientes desta preocupação, e a gente está fazendo um plano, porque ao medida do possível que achar que a população está gostando e trabalhando corretamente esse assunto, isso vai acontecer de uma forma também de cima para baixo, né? Ou seja, a organização toda dos políticos vão ter que estar prestando atenção se isso está acontecendo e por que não está acontecendo e como é que acelera, como é que faz direito. É algo assim. Essa é uma preocupação que eu acho que tem que ser global. Eu acho muito bom estar divulgando, porque a população tem que ter conhecimento disso em primeiro lugar. Tudo começa conosco, né? A gente sabendo que a gente precisa disso, não subiria num avião sabendo que não está preparando bem o piloto, é isso. A mesma coisa nós temos que fazer com o Space Weather. Com o clima, com tudo, né? Os desastres naturais em geral. Hoje o clima espacial é um dos desastres naturais que pode ser de grande monta. Eu vou dizer que sim, ele custa mais caro, um extremo, do que o tsunami do Japão. Mais caro 3 vezes, pelo menos. Isso é importantíssimo. Aí, pessoal, nesse momento da live, simplesmente meu computador travou, igual no dia que eu fui na NED, e parou tudo, tá? Mas, como o Joaquim já tinha concluído seu raciocínio, eu simplesmente vim aqui, voltei aqui para conectar, então, o encerramento com o vídeo, tá? Então, eu gostaria só de pedir para vocês deixarem o seu like, compartilhar o vídeo com as pessoas interessadas no assunto e considerar se inscrever no canal para ter mais conteúdos como este, que são muito interessantes, tá? E agora a gente vai dar um tchauzinho, né? Eu chamei o Joaquim de volta aqui só para a gente poder encerrar a live e dar um tchau para todos vocês. Mas muito obrigada por ter ficado até aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, porque tá maravilhoso essa conversa com o Joaquim, e depois a gente vai explorar isso cada vez mais dentro do canal, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez, Joaquim, e agora, encerrando aqui, um abraço e tchau! Tchau a todos.